Amém. Saúdo todos na paz do nosso amado e Senhor Jesus Cristo. Mais uma oportunidade que Deus nos permite para poder falar da sua palavra. Este é o Ministério Viva. Viva a vida com Cristo. Viva a experiência com Ele a cada manhã. E viva a esperança. Palavra de Rei, que iria buscar a sua igreja para reinar com Ele durante os séculos e séculos vindouros. Este ministério, sempre falo, nasceu no coração de um homem, o pastor Messias Cabral, que tinha o desejo de levar a palavra sem fronteiras, sem portas, mas levasse o puro evangelho, o ensinamento de Cristo e as suas palavras que contém no livro sagrado. É como eu sempre digo, o manual do fabricante. E eu quero te convidar nessa noite a pegar sua Bíblia, o manual do fabricante, onde contém a palavra de Deus, para que possamos juntos compartilhar neste momento. É uma vida bastante conturbada, de idas e vindas para lá e para cá. Muitas das vezes nós nos deixamos nos levar pelas circunstâncias e pelas adversidades do dia a dia, nas lutas, e esquecemos de parar um minuto para falar com o Pai eterno, para saber qual é a minha função neste mundo, neste plano. É ser a luz, ser exemplo, ser o referencial que Cristo nos coloca para ser e levar a todo aquele que não conhece a Ele, para fazer a diferença, ser o sal, ser a luz, a referência que o caráter de Cristo venha se manifestar na minha e na tua vida, para quem nós éramos e para que nós nos tornamos hoje, ser dispenseiro, ser um Deus que vem usando a gente pela sua misericórdia para podermos falar do seu amor. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento o Senhor entra na tua presença para te agradecer por mais uma oportunidade, mais um sábado santo, onde o Senhor nos permite para falar da tua palavra. Não seja eu, Pai, mas o teu Espírito que venha nos usar. Coloque palavras na minha boca, Senhor, e que abra o coração do meu irmão que está ouvindo e abra a mente e o entendimento para saber que tu tens o melhor para nós. Os tempos estão abreviados e nessa noite, Senhor, o Senhor possa, Pai, entrar em cada lar, no coração de cada homem, mulher, jovem e adolescente, para que venha entender que o que tu queres para nós é muito mais e muito mais importante. A vida eterna, o gozo, a alegria de estar ao teu lado. Ensina-nos, Senhor, a buscar cada vez mais, seguir o teu caminho, ver as suas pisaduras e o seu testemunho que serve como referencial para a vida cristã. É que eu te peço, no nome santo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 19, versículo 16. Eu sei que você tem ouvido muitas histórias sobre essa parte. Nós vamos falar do jovem rico. A Bíblia declara que esse jovem se aproximou do nosso Cristo com um objetivo: se achegar a Ele e receber o favor, porque na sua comunidade ele era respeitado, ele era um jovem que cumpria com as suas obrigações. Então ele se aproximou do nosso mestre e perguntando o que faltava ainda para ele herdar a vida eterna. Aí você deve estar se perguntando: e nos dias de hoje? Eu vou para a igreja, eu dou os meus dízimos, as minhas ofertas, eu procuro ser um homem bom, eu procuro ser um bom esposo, eu procuro ser um bom servo, um bom pai, um bom amigo, um bom trabalhador para suprir a necessidade da empresa a qual eu trabalho, a qual os meus serviços são tomados e eu sou remunerado, procurando ser uma pessoa responsável, pontual, honesto, complacente e, acima de tudo, ser profissional e ter sempre o bom senso das minhas atribuições. Mas esse jovem, a Bíblia relata que ele era um jovem que tinha todos esses predicados e também tinha fazendas,
Quando eu digo fazendas, não é de boi, mas sim fazendas sobre recursos que esse jovem tinha. Então Jesus, quando no seu ministério caminhando, ensinando, alertando para o reino de Deus, nós estamos fazendo isso. Então Deus está à procura dos seus adoradores, dos seus servos. Eu te convido, o nosso ministério tem a responsabilidade de te incentivar a ler a Bíblia, a buscar a palavra de Deus. Não é a Bíblia diz, não é a Bíblia fala, não. A palavra de Deus nos afirma no capítulo, no versículo do livro. Por que nós falamos isso? Que o nosso objetivo é te incentivar a ler a Bíblia e a procurar compreender. Você pode dizer, eu não consigo memorizar todos os textos bíblicos, mas eu te peço que você faça um esforço para guardar a palavra, a sua mente e no seu coração. Amém? Vamos lá? Mateus, capítulo 19, versículo 16. Vamos começar. Eis que, aproximando-se dele, um jovem, disse-lhe, bom mestre, o que bem farei para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu a ele e disse-lhe, por que me chama de bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos de Deus. E o jovem respondendo, replicando, disse-lhe, quais? E Jesus especificou alguns. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 20 de Mateus 19. E disse-lhe o jovem, tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade. E que me falta ainda? Versículo 21. E disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e me segue. Versículo 22 para fechar. E o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Você já pensou? A Bíblia diz que era um jovem rico que tinha muitas posses, era uma pessoa bastante respeitada, apesar da sua menor idade, mas era um jovem responsável. E de repente, por ser um bom cidadão, ser uma pessoa que procurava honrar, respeitar pai e mãe, e com certeza os anciões, era um jovem como exemplo. Então, naquele momento, quando ele se aproximou de Cristo, ele achou que sim, teria o direito de caminhar com o mestre, e mais ainda, ouvir da boca de Cristo que ele teria um lugar ao seu lado, ou seria um daqueles que iria herdar a vida eterna. A Bíblia deixa bem claro que nós não temos esse direito. Nós coherdamos esse direito através do sacrifício de Cristo na cruz, onde padeceu no madeiro e pagou o preço da transgressão do pecado original de Adão, e que nos alcançou. Você deve dizer assim, mas eu vou para a igreja, eu faço tudo isso com esse jovem, mas de repente ouvir de Cristo, ainda falta alguma coisa, vende tudo e dá aos pobres. Para alguns que adoram as campanhas dos bem-sucedidos, dos empresários, não, eu conquistei com tanto esforço, tanta luta, tanta campanha que eu fiz, agora dá tudo para ter vida eterna? Eu vou ter que me dispor, vou ter que me desfazer de tudo que eu tenho com tanto sacrifício? Existe uma palavra na Bíblia que eu te esclareço isso. Quando Jesus falou
sobre cuidar os mandamentos, disse-lhe: não matarás, não roubarás, como seria falso testemunho, adultério. Ele: tudo isso eu faço. Honra teu pai. Ele: isso eu faço. Muitos também procuram fazer isso. Tem muita gente na igreja que faz tudo isso, mas é apegado às coisas materiais desse mundo. E se de repente ouvir, vende tudo e dá, para com isso. Não, tanto trabalho que eu tive para conquistar, tanto joelho no chão, tantas coisas eu fiz e de repente dá tudo para me ter a vida eterna. Aí eu pergunto para você: será que tudo que tu tens nessa terra pode te garantir a vida eterna, a salvação? Em Mateus 6,19, a Bíblia diz, quando o Senhor coloca que nós devemos não juntar ouro nem prata, simbolizando os valores que nós colocamos na terra, onde a traça e o ladrão vêm e consomem e roubam. Não é que você não possa ter recursos, ter uma boa vida, ter uma boa casa, um bom carro, uma boa situação financeira, até para que você possa desfrutar e também levar para o desfrute da sua prole, no caso, a sua família, filhos, filhas, netos e sucessivamente, irmãos. Não é nada disso. Quando Cristo viu que ele tudo isso fazia, ele falou que ele teria de vender tudo. Sabe por que Cristo falou tudo isso, esse jovem? E para muitas pessoas de hoje na igreja, que eu estou todos os cultos, não falto um, estou ali ajudando o pastor, estou ali auxiliando na obra, eu faço caridade, eu faço visitas, eu chamo as pessoas para a igreja, eu procuro tratar bem a todos. Mas às vezes, o que está aqui dentro? O profeta Daniel, em Daniel capítulo 2, versículo 22, não é a Bíblia diz, lembra que eu falei, o nosso ministério tem a responsabilidade e a obrigação de te incentivar a ler a Bíblia. Não é a Bíblia diz, mas sim a palavra de Deus nos afirma. Em Daniel capítulo 2, versículo 22, Cristo diz: eu conheço, esquadrinho o teu coração, porque eu sei o que está em trevas, porque com ele mora a luz. Então nesse momento, Cristo colocou Daniel 2:22 em xeque para os discípulos entenderem que no coração daquele jovem ainda tinha um apego muito grande nas suas coisas. Ele pensou não na vida eterna, mas ele pensou na perda material que ele teria naquele momento. Por isso que ele disse, versículo 20, e disse-lhe o jovem: tudo isto eu tenho guardado desde a minha mocidade. O que lhe falta ainda? Você deve estar se perguntando, o que te falta ainda se você está todos os dias na igreja, todos os dias você ora, você jejua, você busca a presença de Deus? Será? Se você está sendo um religioso e está fazendo isso por obrigação apenas, mas o seu coração está longe ainda? Versículo 21 de Mateus 19, 21. E disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e me segue. Um tesouro no céu. Será se o coração desse jovem estava realmente ali para Cristo? Bom mestre, Deus, bom mestre, meu Deus. Quando ele falou Cristo, quem é bom? Se somente há um bom, que é Deus, Pai. Por que Cristo falou isso? Porque ele estava ali sendo usado como cordeiro, como sacrifício para nos resgatar. Então ele falou, ele não levou a glória para ele, mas ele bom somente um. Deus, ele poder, eu sou bom, sou o filho de Deus, eu sou o Salvador, sou eu que estou aqui pagando o preço por você, sou eu que vou novamente fazer a reconciliação. Mas não, bom, quem te falou? Se o bom, só um, Deus, que deu o seu filho
para nos dar a oportunidade de ser reintegrado à família celestial. Pense bem nisso. Então, como Cristo, naquele momento, quando viu que o jovem ainda lhe falta uma coisa, ele sondou, ele esquadrinhou o coração. Dá uma olhada. Daniel 2, 22. Não é a Bíblia diz, palavra de Deus. Daniel 2, 22 diz: ele revela o profundo, o escondido, e conhece o que está em trevas, porque com ele mora a luz. Não tente achar que você vai enganar Deus, não. Ele sabe tudo. Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Que você veio este mundo foi por permissão dele. Eu sei que o ser humano tem a capacidade de se reproduzir, mas com a permissão de Deus. Para você negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz. Esse jovem ele ficou muito preso. Ele não quis. Eu sei que muitos já leram adiante e falam uma parte muito interessante. E eu explico para não ver, para vocês entenderem que o que Deus está mostrando não é pelo fato do jovem ter coisas, mas sim porque o amor dele estava, o seu coração estava atrelado, apegado às coisas materiais. Ele estava ali na presença do Deus vivo, com o nosso Salvador, e chega lá achando que as coisas que ele tinha, a posição que ele tinha era muito mais importante do que o Filho do Homem. Eu tinha citado Mateus capítulo 6, versículo 19, que fala sobre para que nós não venhamos a colher coisas, ouro, prata e guardar. Mas eu te explico, e no próprio capítulo de Mateus 6, 21 diz: aonde tiver o vosso coração, ali estará o vosso tesouro. Não é? A Bíblia diz, a palavra de Deus nos afirma que aonde tiver o meu, o teu coração, a minha atenção, a minha devoção, ali estará um tesouro que eu unifiquei para mim, pois que o verdadeiro tesouro é estar na presença de Deus. Lembra quando Moisés reuniu o povo e Deus deu os 10 mandamentos, escrito não pelo homem, mas pelo próprio Deus, no dedo de Deus, escreveu na pedra as palavras dele, os mandamentos dele. A pedra porque simbolizava a eternidade, e a palavra de Deus não muda. Deus não muda. Eu já citei aqui, anota, Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Não é? A Bíblia diz, a palavra de Deus nos afirma que Ele é justo, Ele é fiel, é o Deus de ontem, o Deus de hoje. Ele não muda, Ele é eterno. Números 23, 19. Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Deus não mentiu ao seu povo e nem se arrependeu de dar suas leis. Então, Êxodo capítulo 20, versículo 3, ele foi bem claro. A primeira palavra e o primeiro mandamento que Deus botou: não terás outros deuses. Deus, sabendo da essência pecaminosa que eu e você temos, e lutamos e pedimos ajuda ao Espírito Santo para que possamos ficar livres, é ter o Deus do amor, é o Deus do dinheiro, é o Deus da finança, é o Deus da posição, é o Deus do glamour, o mamon, a riqueza. Não é errado você ter recursos, mas o que é um grande perigo é você ter amor por essas coisas e colocar em primeiro lugar, no lugar de Deus. Para você entender mais, dá uma olhada em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. E eu te explico melhor. Porque Jesus, quando viu aquele jovem, falou: vende tudo e dás aos pobres e me segue, se terá lugar eterno. Jesus não ia mandar ele fazer tudo aquilo não, mas era para testar o coração dele, se realmente ele estava ali para seguir Jesus ou queria apenas ser notado pela multidão. 1
1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Existem pessoas que acham que para ser feliz tem que ser bem-sucedidos. Eu conheço pessoas simples que têm um pouco, mas são dignos e vivem uma vida tranquila. Eu sei que há falhas e muitas das vezes até faltas, mas mesmo assim eles confiam em Deus e são felizes. Amado, nem todo mundo nasceu para ser médico, nem todo mundo nasceu para ser professor, mas isso não quer dizer que você não seja menos importante do que o médico ou que o professor. Uma vez eu ouvi um grande filósofo, um doutor Enéas, que dizia que um astrofísico, ele era diferente sim de um simples zelador, mas ambos tinham a mesma importância no mundo. Você já imaginou um astrofísico hoje, se nós não tivéssemos, pelas relevâncias e pelos feitos e as coisas de conquista, pela tecnologia, pela parte nossa da informática, quantos temos aí pessoas superdotadas, inteligentes, que contribuem para a sociedade e para a humanidade também, cientistas, mas também uma pessoa naquele serviço simplório, mas tem uma grande necessidade, uma grande importância. Se ele não fazer o trabalho dele, com certeza efeitos colaterais teremos. Sujeira, que nessa sujeira haverá uma propensidade sobre eventos e também sobre males que poderiam ocorrer e dar dolo à nossa saúde. Diferentes, mas ambos importantes para a nossa sociedade. E eu guardei isso quando o Dr. Enéas falou, que a diferença do astrofísico para um simples zelador era muito grande. Um teve a oportunidade e aproveitou no momento para se enriquecer de conhecimento. O outro teve menos oportunidade, mas mesmo assim é importante também no globo e na sociedade. Diferenças entre conhecimento, mas a importância de cada um em seu lugar era necessária. Então, quando Cristo, como eu falei de Daniel 2:22, que esquadrou o coração daquele jovem, viu que o que estava nele, apegado aos bens materiais, não tinha luz, estava em trevas, porque estava colocando o seu amor em coisas, não a Deus. Por aí, com isso, as pessoas podem dizer, então é errado. Eu digo, não é errado você ter recurso. Por isso que o apóstolo Paulo deixa bem claro, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, ele explica categoricamente, dizendo que, porque o amor do dinheiro é que é a raiz, o amor do dinheiro, assim do dinheiro como o amor à posição, ou o amor à coisa, ao carro, a status, tudo é mal, não vai longe. Eu sempre digo, quando tenho oportunidade, em uma reunião que eu estava, um rapaz, chegou um obreiro, chegou comigo, como é que eu devo lhe chamar? Eu digo, me chame de irmão. Um prostituto, cachaceiro, arruaceiro, um cara mau, você me chama de irmão, é ótimo, eu lhe agradeço, porque você está me aceitando como eu sou, e me amando como eu sou. E algumas pessoas, sem citar nome do lado, não pode acontecer isso, pastor, nós somos pastores, temos a nossa formação. Oh, besteira! Será que esse título vai garantir a minha salvação? A quem muito é dado, muito será cobrado. Filho de Deus veio para esse mundo, não para ser servido, mas deu o exemplo que veio servir a todos. Então, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Eu posso dizer amor à posição. Então, esse jovem amou tanto a sua posição, o dinheiro, que saiu triste e se afastou de Cristo.
bem nessa noite. Pense bem. Aonde é que você está colocando o seu amor, a sua atenção? Eu sirvo a Cristo, eu quero Cristo, eu estou todo dia na igreja, eu estou pulando, eu estou gritando, Mas será se o teu coração está aquebrantado para o Filho de Deus, pedindo ao Espírito Santo para te ajudar? Pense bem nisso. Que Deus te guarde, que Deus te cuide e que Deus te abençoe no santo nome de Jesus. E até a próxima, se assim o Senhor Jesus nos permitir.